Padre Flores nasceu em São Jorge. Veio para cá pouco após se ter ordenado, em 1957. E depois era uma pessoa muito ativa, portanto, era uma pessoa que tinha uma mente que passava por cima de toda a freguesia, portanto, ele pensava à frente, ele não conseguia estar sossegado, era uma pessoa que se preocupava, que gostava muito da parte sacra e etnográfica e, portanto, foi fazendo as coisas, portanto, de forma a fazer uma dinâmica e dinamizar esta freguesia. Foi o caso da construção antiga, portanto, a igreja antiga, temos muita pena que tenha sido demolida, mas foi uma das primeiras, talvez a primeira grande obra em que ele pediu apoio, todo o povo colaborou aqui. Começou e depois montou-se o Centro Social, em 67 foi a montagem, e depois do Centro Social fez também o Centro de Dia de Idosos, que é um dos nossos idosos passam em 1982, é assim. O Padre Flores era, eu costumo dizer, um bom registro, não havia computadores na altura, mas era um bom registro mental. E ele preocupava-se em saber. Como é que aparece isto? Como é que isto aparece aqui? Como é que aparece na sua família? A questão da culinária, portanto, ele tomou muitas notas e portanto, arquivava mesmo, fazia os seus arquivos, portanto, tomava os seus apontamentos, e era uma pessoa que estava sempre a interagir. E era uma pessoa preocupado com as tradições, não deixar morrer, por exemplo, as papas de serpentina, não é? Que as pessoas falavam. E depois eu perguntei, mas porquê é que usavam as papas de serpentina? E as pessoas explicaram que era por causa que as pessoas estavam mais adoentadas, não havia os medicamentos cá hoje, e portanto ele tentou gravar, portanto, assim se pode dizer, no tempo, para não deixar esquecido os saberes antigos da freguesia. O livro, isto, portanto, é a segunda edição de 1997, a culinária dos nossos avós, foi mesmo registar aquilo que eram, portanto, a alimentação das pessoas, os hábitos alimentares. E como ele era uma pessoa muito interessada pela parte etnográfica, preocupou-se em registrar todos os saberes culinários aqui desta freguesia. E ele pensou, nada melhor do que, portanto, publicar um livro com todas essas receitas para deixar para a posterioridade. E o que é certo é que nós estamos em 2020 e o livro já vai na segunda edição e nós temos tentado manter o livro para que não morra, portanto. Há muitas receitas aqui que, portanto, são mesmo tradicionais da nossa ilha. Podem ter desaparecido, os hábitos alimentares mudaram. Apesar de ter sido recolhido na Ribeira Chã, abrange toda a ilha. As papas de serpentina, portanto, são apanhadas nos terrenos, aqui nos terrenos limites, mais lá para cima, geralmente em zonas bastante úmidas, visto ser um tubérculo, e, portanto, este tubérculo requer muita umidade e portanto, tem um processo do bulbo à farinha demorado. É preciso lavar, é preciso, portanto, primeiro descascar, lavar, secar, portanto, moer, tem que fazer daquilo farinha e, portanto, como tal, não é qualquer pessoa que faz. Vamos ser sinceros, os jovens hoje em dia, a gente mostra, isto dá muito trabalho. Mas antigamente era tudo feito manualmente e especialmente quando as pessoas estavam mais adoentadas, mesmo de inverno, era uma das comidas que se dava para fortalecer. Punham gema de ovo, proteína, portanto, para fortalecer crianças, por exemplo, as crianças, naquelas fases mais sensíveis do crescimento, dava-se muita papa de serpentina. Mas eu penso que isso vem dos antepassados. Muita gente, a minha mãe nunca fez, minha mãe nunca fazia, mas havia muita gente aqui, mesmo na Ribeira Chã, que ia às tocas de serpentina para fazer as papas, mas meus pais nunca foram. Eu aprendi, fui no tempo de Padre Flores nas feiras. Tinha uns homens que trabalhavam aqui no centro e eles iam pescar aos matos, nas barreiras das terras, para fazer a farinha. Era tudo aqui na Ribeira Chã, tudo aqui mesmo nesse centro. Descascava a serpentina, esbregava e fazia. Agora eu não sei fazer. Eu sei que esbregava e fazia e dava muito trabalho. Naquela seca ao sol, dava muito trabalho. 1 litro de leite leva 5 colheres de sopa de farinha de serpentina, 5 colheres de sopa, as mesmas colheres, 5 colheres de sopa de açúcar e uma pitada de sal.
Mas primeiro o que se faz é a farinha de sprintena, a gente numa de lenha, a gente machuca com os grelhãozinhos, que fica como uns grelhãozinhos. A gente machuca. Ou depois vá nesta tigela, derrete-se com leite. Derrete-se muito bem, com a colorinha, derrete-se. Ou depois vá ao passador. Um coadorzinho que a gente usa, um coadorzinho. E a gente vai sempre mascando, sempre com a colher, sempre assim, mexendo naquele coador, para não ir os godolhões para a papa. Depois está tudo derretido, está tudo coadinho, bota-se as colheres de açúcar, o sal e mexe-se. Isso é na metade do litro de leite. A outra metade está noutra panela, já mornena. Está tudo coadinho. Pronto, a gente então bota o lume para ferver, aquilo é cerca de 2 minutos. Sempre a mexer. Acaba 2 minutos, está fervendo, tira-se para fora, bota-se nos pratéis, tira-se com a conchazinha, bota-se nos pratéis, depois botar a canela e pronto. E é servir.